Muito bem, o assunto de hoje no TV Atende é sobre a reforma trabalhista. Muitos trabalhadores ainda estão em dúvidas o que poderá ocorrer, como também os empregadores. Para falar sobre esse assunto, é um assunto extenso, mas nós vamos aqui resumir alguns pontos importantes da reforma. Conosco aqui no estúdio, o advogado trabalhista José Antônio Conte Júnior. Eu falei trabalhista, mas é um advogado que atende a todas as áreas, mas especificamente trabalhista, que é o assunto de hoje. Sobre a reforma, vocês que são advogados, como vocês estão enxergando essa reforma, o que muda no dia a dia para vocês de trabalho? Eu queria agradecer já pela oportunidade para falar dessa lei, essa lei de número 13.467, que instituiu a reforma trabalhista no nosso país. A lei ela foi alterada no mês de julho e está entrando em vigor agora. E o que ela traz? Ela traz uma flexibilização das normas que já vinham desde 1940. As leis trabalhistas estão em vigor da forma como são. Então ela atua em 3 frentes, basicamente, Luiz. Primeiramente na relação direta entre patrão e empregado, que é com relação ao contrato individual do trabalho, ao direito individual do trabalho, tem uma série de alterações. Também com relação ao direito coletivo do trabalho, que trata das questões entre sindicatos, empresas, e também no aspecto processual, para nós advogados, juízes do trabalho, também o Ministério Público do Trabalho tem uma nova ordem, aí, uma nova legislação para estar atuando no processo do trabalho também. Bom, alguns pontos nós observávamos que os trabalhadores e patrões já estavam fazendo, só faltava isso transformar em lei. E agora nós observamos que isso vai acontecer, ou já está acontecendo, que já está valendo. No caso aí, seriam as férias. Sim. Aquele período longo de 30 dias, que às vezes o próprio empregado em casa já não suportava ficar tanto tempo à toa. Alguns, pelo menos, já comentaram sobre isso aí. Agora, essa divisão em tempos, em dias menores, dentro do mês, né, daria tempo da pessoa fazer um descanso, organizar alguma coisa com a família e depois voltar ao trabalho. Isso já vinha ocorrendo em algumas empresas. E agora, na sua opinião, isso melhora? Eu acredito que é uma situação que está sendo colocada para adequar mais a realidade do mundo que a gente vive hoje. Quando a lei foi aprovada, a sociedade funcionava de uma forma e hoje as relações são diferentes, os hábitos são diferenciados. Então, assim, até a aprovação dessa lei, as férias poderiam ser divididas em 2 períodos apenas, sendo que um deles deveria ter pelo menos 10 dias. E então, automaticamente, o outro deveria ter 20. Sim. Mais do que isso, menos do que isso, então 15, 16, 14, poderia, mas um período inferior a 10 dias não era possível. Na nova legislação, o período de férias vai poder ser distribuído em até 3 períodos durante o ano de concessão das férias, sendo que o período, pelo menos um dos 3 períodos, vai ter que ser de 14 dias, e os outros 2, no mínimo, 5 dias. Então, quer dizer, ele reduziu um pouco o período menor da concessão das férias e aumentou um pouco o período maior. Então, isso permite que a pessoa queira fazer uma viagem, aí de comum acordo com o patrão, aquilo seja dividido em 3 períodos no ano. Uhum. Aí também eu acredito que vai incidir na possibilidade do patrão estar dando essas férias e na necessidade do empregado de estar usufruindo desse direito. O intervalo do almoço? Então, outro ponto interessante. Esse também teve mudança. Teve mudança, mas é interessante que essa mudança tem que ser acordada. Não basta ser aprovada a lei e a partir de hoje o teu intervalo passa a ser de meia hora. Não.
Existe a possibilidade agora do intervalo de almoço ser de apenas 30 minutos, mas o empregado tem que concordar com essa alteração. Então, essa alteração ela tem que ser formalizada, tem que ser por escrito para ter validade, senão vai continuar sendo 1 hora. Pelas observações que eu acabei fazendo aqui, eu estou notando que vai ter um diálogo maior entre o patrão e o empregado. Sim. E o sindicato aí, ele fica numa parte mais externa. Isso é bom para a nova lei? Assim, eu acredito, essa é a minha opinião, que os trabalhadores vão ter que se organizar nos sindicatos. O sindicato vai ter que ter uma representatividade no sentido da participação dos trabalhadores. Não vai bastar o empregado pagar a contribuição e esperar que o sindicato faça alguma coisa. Essa é a minha opinião. Então, assim, para mim, não é que ele está sendo deixado de lado, é que o trabalhador vai ter que buscar essa participação dentro do sindicato, dentro do sistema que a gente tem. Hoje, a obrigatoriedade de pagar o sindicato, anualmente, isso ele pode fazer uma opção, ou pagar, ou se quiser, não pagar. Agora sim, agora é isso. Agora a contribuição não é mais obrigatória como era até agora. Agora a pessoa vai poder pagar o sindicato se quiser. E até então era obrigatório. Nós estávamos conversando aqui antes de começar a entrevista. Agora a pessoa também pode trabalhar em casa, ser registrada na empresa e trabalhar em casa. Isso vai ser possível. Não era assim? Não? Então, a gente tinha uma dificuldade muito grande de categorizar esse trabalho prestado em casa como um trabalho formal, porque não existia uma lei que previa esse regime de trabalho. A situação muitas vezes ficava como uma prestação de serviço sem um vínculo. E agora com essa nova lei, existe uma seção lá na lei que chama teletrabalho. Então a pessoa vai estar trabalhando em casa e prestando sob hierarquia e subordinação do seu patrão, recebendo o salário, tendo todos os seus direitos resguardados, como fundo de garantia, 13º, férias, proteção em caso de dispensa, inclusive com seguro-desemprego e multa do fundo de garantia, e trabalhar em casa. E isso é uma realidade que vem acontecendo ultimamente nas relações. Quando a CLT original foi aprovada, em 1940, isso não era uma realidade. Então eu creio que seja uma alteração que visa regulamentar uma prática que já tem acontecido. Sim. Existe também uma outra mudança a respeito de 12 horas trabalhadas por 33 de descanso. Isso acontecia normalmente em empresas que trabalham aí 24 horas por dia, hospitais, segurança, né? Sim. E agora todas as empresas poderão atender esse ponto também. Exatamente. O que acontecia? Para ser possível essa jornada de 12 por 36, era necessário que o sindicato fizesse um acordo com o sindicato das empresas. Isso se chama uma convenção coletiva prevendo esse regime. Hoje não. Hoje o contrato individual do patrão com o empregado vai poder prever esse regime de 12 por 36 também. Bom, o banco de horas é um ponto interessante também a respeito para a gente abordar, doutor. O banco de horas, normalmente as empresas estão fazendo isso justamente para... hoje está muito difícil trabalhar, manter uma empresa, principalmente as pequenas empresas. Então, uma forma de gratificar o funcionário pelo seu trabalho seria essa remuneração em horas trabalhadas. Fala um pouquinho sobre, na nova lei, essa possibilidade. O banco de horas, assim como a jornada de 12 por 36, ele já existia, mas existia necessidade da regulamentação por acordo coletivo. Hoje não. O patrão também tinha uma burocracia do patrão ter que dar o banco de horas dentro do prazo de 1 ano, e
e aquela hora não poderia passar para o outro ano, tinha uma situação bem complicada. Agora, inclusive, no mesmo mês, na mesma semana, o patrão pode entrar num acordo. Essa eu creio que seja a dificuldade. Do patrão e empregado sentar, fazer um acordo escrito prévio ao banco de horas. Porque caso não haja esse acordo prévio, ele não vale. Ele continua sendo... O patrão pode vir a ser condenado a pagar essas horas por empregado, caso haja um processo judicial. Porque se exige, com a nova lei, um acordo escrito prévio regulamentando essa concessão do banco, que dia que vai ser melhor, que forma que vai ser melhor, ele tirar essas horas extras que ele fez. E o que vai entrar no banco são as horas extras. As horas da jornada, o patrão não pode jogar dentro do banco de horas. Sim. Tudo bem. Bom, José Antônio Conte Júnior, advogado, tem um escritório aberto para atender a população, né, doutor? Onde fica, é bom informar, porque existem muitas dúvidas ainda, e o senhor pode responder algumas coisas também, se a pessoa ligar, quem quiser saber de alguma coisa. O senhor tem essa disponibilidade de poder dar essa atenção? Tem, o pessoal pode estar procurando também, não só a gente, mas o advogado da sua confiança, que vai estar preparado para responder as perguntas, e também vão surgir muitos questionamentos ainda com relação a isso. Com certeza. Porque nem o Tribunal Superior do Trabalho ainda não definiu com relação à aplicação de muitas coisas, né? E a gente está à disposição no escritório para estar atendendo a população. Muito bem, eu queria agradecê-lo pela presença mais uma vez aqui no TV Atende. Eu que agradeço. Participando e prestando informações importantíssimas, porque temos certeza que tem muita gente ainda na dúvida querendo saber detalhes a respeito da reforma trabalhista. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Obrigado.